Show do São Paulo diante de quase 60 mil pessoas e gol de Alexandre Pato. 0-0 no Fla-Flu do Rio de Janeiro. Péssimo resultado para os dois e excelente negócio pro Botafogo, mais líder do que nunca. E Renato Augusto vai ou não vai renovar o contrato com o Corinthians? Atualizações sobre a saída de Gabriel Pirani do Fluminense /Santos para o futebol dos Estados Unidos. Tudo sobre a rodada desse domingo no Campeonato Brasileiro e muito mais você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela o jogo dessa segunda-feira que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Goiás e Atlético Mineiro. Tô imaginando um empate. A partir de terça-feira já tem repescagem da Sul-Americana com brasileiros, América e Colo-Colo, Universitário e Corinthians. Na quarta-feira, Botafogo e Patronato. Para você participar desses jogos e de quaisquer outros, super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não se esqueça de usar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Naná, goleiro que era do... Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é internacional, o Naná. Goleiro que pertencia à Inter de Milão, é o mais novo reforço do Manchester United, anúncio confirmado ao longo do domingo, jogador que já foi da base do Barcelona, internacional, jogador da seleção camaronesa. Trazendo para o nosso futebol brasileiro, contar que o Fortaleza perdeu em casa para o Cuiabá por 1-0, perdendo uma longa invencibilidade como mandante na Arena Castelão. Já o Cuiabá segue muito bem na condição de visitante, só uma derrota, segunda melhor campanha na condição de visitante, time que tem 13 dos 19 pontos conquistados bem longe do seu estádio. Outro jogo que foi realizado nesse domingo, 0-0 entre Cruzeiro e Curitiba, partida disputada pela manhã em Belo Horizonte, um tropeço sem precedentes para o Cruzeiro, que vinha de bons resultados. Por exemplo, venceu o São Paulo, venceu o Vasco da Gama fora. O torcedor do Cruzeiro não devia contar com esse resultado, até porque o Curitiba brigando na parte de baixo da tabela, depois do 0-0. O Cruzeiro fica em nono lugar com 22 pontos ganhos, mais distante dos times da parte de cima, enquanto o Curitiba fica com 11 pontos na 18ª colocação. Para fechar o giro de notícias, uma curiosidade sobre o Palmeiras. O Augusto Dalla Vecchia, que é torcedor fanático pelo Palmeiras, postou algo que me fez pensar e com o qual eu concordo. Ele comparou o Palmeiras com uma pessoa, um homem, com bastante dinheiro, apaixonado por uma mulher. Ele tem dinheiro, por exemplo, para convidá-la para sair para jantar em qualquer restaurante da cidade dele. A menina tá afim de sair para ir num restaurante com ele, mas ele não convida porque prefere deixar o dinheiro guardado no banco. O Palmeiras é mais ou menos assim. O Palmeiras nos últimos 2 anos teve vários atletas importantes oferecidos para o clube. O Hulk é um deles, um cara que faz enorme sucesso no Atlético Mineiro, mas o Palmeiras, comedido, precavido, preocupado com as finanças, tem recusado e desperdiçado ofertas importantes. A consequência, um elenco mais curto para os jogos decisivos. Quando você perde peças, você não consegue ser competitivo e o Palmeiras vai correr um enorme risco de, no mês de agosto, não ter mais chance de título. A Copa do Brasil já foi. Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais distante. Já na Libertadores da América, confronto decisivo de oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre Renato Augusto. O meio atacante vai renovar com o Corinthians? Essa pergunta foi feita a ele depois da classificação alvinegra contra o América nesse sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians passou para a semifinal da Copa do Brasil e enfrenta o São Paulo. Renato foi bem claro ao admitir que ainda não foi procurado. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Ainda não conversei sobre renovação com o Corinthians, mas o clube sabe que a minha vontade é continuar por mais um ano. E, se eu me sentir bem, talvez por outro ano. No momento estou pensando mais em mais um ano para poder ajudar principalmente essa garotada que está subindo. A ideia é participar de um novo ciclo e potencializar todos esses garotos. Descrição, frase, declaração super importante para o torcedor corintiano, que deve estar se perguntando, e aí, será que vale a pena manter o Renato? Será que ele gostaria de permanecer no clube? O Renato já deixou bem clara a sua intenção de seguir, pelo menos até dezembro de 2024. Eu, na condição de dirigente corintiano, faria esse movimento. Eu acho que, em forma, o Renato Augusto é super importante. Só para lembrar,
que entre os atletas cujos contratos terminam em dezembro, somente o Bruno Mendes discute. Foi chamado pela diretoria para trabalhar nessa prorrogação do contrato. O Bruno Mendes, que custou 22 milhões de reais, e ao que tudo indica, deixará o timão de graça. O Renato Augusto, o Gil, o Juliano e o Fábio Santos vão ter seu futuro definido em relação à renovação ou não, um pouquinho mais para frente. Bora falar agora sobre Pirani, que não é mais jogador do Fluminense nem do Santos. Gabriel Pirani vocês conhecem, né? Jogador formado na base do Santos, foi recentemente emprestado para o Flu a pedido do Fernando Diniz. Foi inclusive dele o gol contra o Flamengo que garantiu o título da Taça Guanabara ao Fluminense. Pois bem, ele teve seu contrato de empréstimo rescindido com o Fluminense e está sendo vendido pelo Santos ao DC United, time da Major League Soccer. É importante contar que a operação é um pouquinho diferente do que vem sendo anunciada. Pirani vai por empréstimo até junho de 2024, com obrigação de compra por parte do DC United. E o Santos adotou essa estratégia para ficar com um pouco mais de dinheiro. É que o Peixe é dono de 70% dos direitos econômicos. E se o vende agora, teria de repassar 30% para outros parceiros, 20% são de empresários e 10% pertencem ao jogador. Qual foi a estratégia do Peixe? Empresta por um ano, metade desses... O valor total da operação é de 1.800.000 dólares. Então, o Santos emprestou o jogador por 900 mil dólares. Na metade do ano que vem, o DC United paga mais 900 mil dólares. Só que esses primeiros 900 mil dólares, ou 4 milhões e 300 mil reais, entram apenas para o Santos, porque é um empréstimo. E aí o Santos vai dividir os 30% com o jogador e com os empresários somente da segunda fatia de 4 milhões e 300 mil, trazendo para um arredondamento. A operação inicial, se o Santos tivesse vendido o jogador agora, renderia ao Peixe 6 milhões de reais. Com esse modelo, com essa estratégia adotada pelo Santos, vão restar 7 milhões e 300 mil. O jogador que marcou 2 gols pelo Fluminense, foi revelado na base do Santos e ainda foi emprestado pro Cuiabá antes de ser emprestado ao Flu. Ele assina nessa segunda-feira o contrato com o DC United, depois deve aguardar por cerca de uma semana pela obtenção do visto para poder viajar para os Estados Unidos. Hora de falar sobre o São Paulo, que aplicou um enorme chocolate no Santos na tarde desse domingo no Morumbi, 4-1 fora o show. Segunda vitória consecutiva do São Paulo contra rivais. Já havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque por 2-1 pela Copa do Brasil. São Paulo que vive um momento bem legal. Nos últimos 6 jogos são 5 vitórias e um único empate. Esse empate contra o Red Bull Bragantino, em que o São Paulo jogou com um time todo reserva. O 4-1 dessa tarde, diante de 58.127 torcedores, foi construído com 2 gols do Caleri, um do David e outro de Alexandre Pato. Em sua segunda partida, desde que retornou ao clube, o Pato fechou o placar com um bonito gol e foi bacana demais ver a comemoração dele. Ele pediu para que o mascote do São Paulo tirasse a cabeça da fantasia e o Pato vestiu essa cabeça, depois foi beijar o escudo, enfim, dava para ver que ele estava muito emocionado. Sobre o Caleri, com esses 2 gols ele ultrapassou o Sastre e se tornou o segundo artilheiro com mais gols entre todos os estrangeiros que já passaram pelo São Paulo, só atrás do Pedro Rocha. São 57 gols marcados. E sobre o público, com esses 58.127 torcedores, São Paulo acaba de atingir recorde de público na temporada, ultrapassando os 57.399 do jogo contra o Vasco da Gama. A expectativa é de que contra o Corinthians, na Copa do Brasil, o São Paulo tenha ainda mais gente e a maior renda do futebol brasileiro, pelo menos pro tricolor. Bora contar ainda que o São Paulo, para completar, com essa vitória, pulou para o G4, hoje é o 4º colocado do Brasileirão, com 25 pontos ganhos, tá atrás apenas do Grêmio com 26, do Flamengo com 27 e do Botafogo com 39. Rodada muito boa para o São Paulo, que ultrapassou o Red Bull Bragantino de maneira definitiva e também o Palmeiras, embora o Palmeiras ainda tenha a oportunidade de ultrapassá-lo. Já o Santos foi amassado em campo, resultado que talvez nem demonstre a tamanha diferença. O São Paulo foi sempre muito melhor. E o único gol do Santos marcado já no finalzinho, cobrança de pênalti do Marcos Leonardo. O placar estava se encaminhando por um 4-0. Peixe, que é o 14º colocado no Campeonato Nacional, são só 16 pontos ganhos em 15 jogos. Hoje o Santos tem apenas o Bahia e o Corinthians entre ele e a zona do rebaixamento, com detalhe de que Corinthians e Bahia ainda jogam na rodada, corre-se o risco de o Santos ser ultrapassado. Peixe, que tem 16 pontos ganhos, o Goiás, primeiro time na zona, tem 11 pontos conquistados. Bora falar agora sobre o Fla-Flu.
Imaginava-se, eu pelo menos imaginava um jogo bem legal, de altas emoções, aí elas até existiram, mas o placar de 0-0 dá uma frustrada em quase todo mundo. Sexto Fla-Flu da temporada, equilíbrio total, 2 vitórias para cada lado e com o resultado desse domingo, 2 empates. Mais de 60 mil pessoas no estádio, 2 gols anulados, um a favor do Flu, marcado pelo Arias, um a favor do Gabigol, a favor do Flamengo, marcado pelo Gabigol. O gol anulado do Arias se deu por conta de uma falta no início da jogada, lá no campo de defesa, em cima do Cebolinha, que o árbitro de vídeo precisou intervir. O gol do Gabigol foi anulado por uma falta do Pablo em cima do Cano, também com a participação do árbitro de vídeo. Luiz Araújo, no final da partida, foi expulso, tomou uma caneta linda do Marcelo, acabou se descontrolando e deu uma entrada muito forte no lateral esquerdo. O árbitro, mais uma vez, precisou ser chamado pelo árbitro de vídeo. Atuação horrorosa do Sávio, árbitro de poucas partidas boas, não costumo gostar muito do trabalho dele não. E o empate foi muito ruim, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense. Eles deixaram o Botafogo ainda mais líder. Botafogo que havia vencido na abertura da rodada, 2-0 contra o Red Bull Bragantino nesse sábado, o Botafogo pulou para 39 pontos, abrindo 12 pontos de vantagem para o Flamengo, o atual vice-líder com 27, e abrindo 14 pontos de vantagem em relação ao Fluminense, que é o quinto colocado com 25 pontos conquistados. Queria saber a sua opinião sobre o clássico. Quem mereceu vencer, quem foi mal, de quem você gostou, quem ficou devendo. Use o espaço para comentários, avalie, opine, aquela coisa toda. Não esquece de deixar like, de se inscrever, de compartilhar. A gente volta um pouquinho mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!